Inteligência Orgânica Podcast começando mais uma vez. Eu que não gosto de fazer introduções, tento inovar aqui nesse formato quase não inovável. Porém, estou aqui com alguém que eu admiro muito, já acompanho há mais ou menos um ano, porque ele traz sempre muito boas reflexões sobre o futuro do mundo da inteligência artificial, principalmente da geopolítica relacionada à inteligência artificial, que é um assunto que eu gosto bastante também. Mas, Diogo, esse podcast Inteligência Orgânica, eu sempre digo, e já virou um chavão aqui nas aberturas, que ele surgiu de uma angústia minha e do fato de eu ser meio pessimista com relação ao futuro. Esse não é um podcast otimista, esse é um podcast pessimista. E eu trago pessoas aqui e eu não sei dessa vez, porque você talvez seja o primeiro convidado mais especialista mesmo nessa área da inteligência artificial, que talvez divida esse pessimismo comigo. Porque eu sempre peço, o convidado vai trazer, espero encontrar aqui uma visão otimista de futuro. E você é um cara, animado aí, palestrante, professor, que está muito imerso nessa área, lidando com essas doideiras de todo dia, de Trump, de China, de OpenAI, de novidades que chegam a toda hora, inundado de certa forma também por isso, né? E aí, Diogo, é de você que vai vir essa palavra de otimismo? Seja muito bem-vindo ao Inteligência Orgânica. Valeu, obrigado, eu agradeço o convite. Olha, quando me perguntam se eu sou um otimista ou um pessimista em relação à tecnologia, eu falo, olha, eu sou bem pragmático. Eu acho que ela vai trazer coisas boas e vai trazer muitas coisas ruins. A gente tem que olhar para essas coisas ruins, discutir, porque a gente vai antecipando tudo, essas externalidades negativas. E eu sempre faço um paralelo com a internet. E a inteligência artificial não tem nada a ver com a internet, do ponto de vista do que ela vai trazer de mudanças. Então, é meio esquisito comparar uma tecnologia com outra, não gosto necessariamente disso, mas eu faço só esse paralelo para mostrar como a gente pensou a internet. E eu lembro que, bem no começo, que começou a popularização da internet, da web 2.0, redes sociais, a gente era muito otimista. A gente era otimista em extremo, então tinha um livro que é muito bom, inclusive, por sinal, que falava da riqueza das redes, a gente falava dessa democratização do conhecimento, a gente falava das pessoas produzindo cada vez mais de forma horizontal. Tudo isso aconteceu. De fato, a internet trouxe essas mudanças positivas, acesso ao conhecimento, só que a gente estava tão otimista que a gente esqueceu de pensar, mas o que vem junto com isso? Né? Então, essa ideia dessa concentração muito grande em grandes plataformas, esse controle absurdo de algoritmos, discurso de ódio, discurso de manipulação, então tudo isso veio junto. Só que a gente estava tão otimista que a gente não conseguiu antecipar isso. Por isso que eu falo, é bom ser pragmático, saber que vai vir coisas boas, mas vai vir uma série de desafios. E aí, nesse caso, talvez trazer essas gotas de pessimismo faz sentido, para que o futuro não seja necessariamente essa coisa ruim que a gente pensa e imagina. Então, a gente vai antecipando para conseguir criar salvaguardas aí, para conseguir construir algo mais sustentável. Exato, daqui a gente parte de um pessimismo que seja ativo, né? O Inteligência Orgânica, ele busca exatamente entender nesse futuro em que a gente vai viver de automação, vai viver com a maioria dos processos que antes eram feitos por humanos livre de humanos, o que resta para nós, né? Então essas conversas olho no olho, a gente tem essa proposta. Agora, para quem não te conhece, Diogo, eu sei que você é um cara acadêmico, né? E que hoje tem uma presença de comunicador. Como que você chegou nesse lugar e qual foi essa trajetória? Boa. Eu sou professor, né? Então eu sou professor da PUC de São Paulo, já vou fazer 16 anos, né, como professor de graduação, mas também do mestrado e doutorado. Então oriento várias pesquisas na área da inteligência artificial, algumas pesquisas que são mais técnicas, ou seja, como desenvolver modelos, como treinar modelos, e outras pesquisas, e uma boa parte delas, mais sobre o impacto da tecnologia na sociedade. E aí, envolvendo diferentes áreas. Então, tanto a parte mais de economia, né, mas também a parte de ciência cognitiva, tentando entender como as pessoas estão interagindo com a tecnologia, estão mudando seus comportamentos e a decorrência de tudo isso que pode acontecer.
E a gente trabalha com uma metodologia muito interessante que é de design especulativo, que é justamente especular sobre o futuro. Então você tem instrumentos, ferramentas que ajudam a gente a antecipar esses cenários para trazer uma discussão para o presente, né? Porque o pensar sobre o futuro não é mudar o futuro, né? Porque o futuro ainda não existe, mas é mudar o presente para a gente construir esse futuro. Então a gente trabalha bastante com isso. E desde a pandemia, quando começou a pandemia, acho que o meu processo mais de comunicação começou na pandemia, porque eu estava dando uma disciplina de inteligência artificial, isso em 2020, para os alunos de mestrado e doutorado. E aí quando começou a pandemia, eu falei, pô, isso é um conteúdo importante que acho que mais pessoas podem ter acesso. E aí eu comecei a gravar as aulas e disponibilizar no YouTube. Então tem um curso lá de introdução à inteligência artificial, é um curso mais técnico, com 10 aulas, que vai desde o conceito até redes neurais, mas a parte mais de fundamentos, de funcionamento mesmo, da questão matemática. E foi um sucesso, assim. Então o curso virou material didático de universidades federais, então teve uma repercussão boa, e aí eu comecei esse processo de criação de conteúdo, de mais com a pegada de divulgação científica, trazer alguma reflexão em relação ao acontecimento do mundo. E depois eu fui convidado pelo UOL, né, para ser colunista, apresentador de um podcast, e aí a coisa começou a fluir mais para essa parte de comunicação e eu me apaixonei, assim. Então... Cara, que pioneiro. 2020, então, você já estava dando aula de inteligência artificial. Você chegou a prever ou acompanhar toda a evolução até novembro de 2022, ali, quando a OpenAI solta aquilo, solta o GPT? De muito perto, assim. Acho que eu comecei, assim, a área de pesquisa, eu trabalhando com pesquisa em inteligência artificial desde 2008, né? Então estou há bastante tempo trabalhando com pesquisa na área de inteligência artificial e acompanhei de perto esse processo de evolução, mas teve mudanças que foram muito rápidas, né? Que são esses efeitos borboletas mesmo da tecnologia. E eu lembro que em 2019, um pouquinho antes da pandemia, tem uma conferência que é gigantesca da área de inteligência artificial, uma conferência acadêmica, que chama EMNLP, né, que é de métodos empíricos de processamento de língua natural, né, que é basicamente assim, como a inteligência artificial consegue entender a linguagem, que é o que hoje os chatbots fazem. E essa conferência foi em Hong Kong, eu participei, e lá começou a se falar muito de uma nova arquitetura que estava surgindo, uma arquitetura de redes neurais que chamava Transformer. E todo mundo estava discutindo isso, todos os pesquisadores de todos os cantos do mundo, de todas as empresas, que tinha sido criado alguns anos anterior, proposto, né, por pesquisadores do Google, e que hoje essa arquitetura é a base de todo e qualquer chatbot que a gente tem, né, dessas grandes inteligências artificiais. Desde o ChatGPT ao Google Gemini, todas elas compartilham basicamente essa mesma arquitetura, né? Então ali já estava nascendo, a gente já estava discutindo, já estava vendo que essa coisa ia acontecer, mas era muito difícil ali antecipar qual que seria a timeline, né, a linha do tempo de conseguir chegar num chatbot de propósito geral, que aí eles conseguem responder tudo. Então, mesmo os pesquisadores que estavam trabalhando na ponta ali, foram pegos, de certa forma, de surpresa, assim, né, porque as coisas foram muito experimental. Então, foram hipóteses que foram sendo testadas, e aí a OpenAI, ela tem uma função importante nisso, porque, embora ela não tenha criado a arquitetura, quem criou a arquitetura foi o Google, ela foi responsável por trazer uma hipótese assim, se eu pegar essa arquitetura que está aqui e escalar de uma maneira muito grande, ou seja, pegar o mesmo modelo, começar a colocar mais informação, mais dados, e ao mesmo tempo crescer esse modelo, será que ele não vai se comportar melhor? Essa era a hipótese que eles tinham. E eles investiram muito, né? Então, só para você ter uma ideia, quando o Google criou esse modelo, ele estava trabalhando com 340 milhões de parâmetros. Parâmetros seriam esses cálculos matemáticos dentro do modelo, que é um modelo grande. E a OpenAI, então, quando ela apresenta o GPT-3, que é a base do ChatGPT, eles levaram isso para 175 bilhões, de 340 milhões para 175 bilhões, só para você entender a ordem de grandeza. E era uma coisa assim que nem o Google apostava tanto, né? Assim, é uma hipótese, mas será que vale a pena fazer isso agora? Tal, vamos fazer outras coisas. E a OpenAI fez. E conseguiu um resultado incrível. E mostrou para o mundo que era possível conseguir resultados incríveis escalando o modelo, né? Ô Diogo, tem uma coisa que eu acompanho de algumas pessoas que são, como você, especialistas e técnicos em inteligência artificial, que é um ranço um pouquinho, não só da OpenAI ou do GPT, mas do descobrimento do mainstream para a inteligência artificial. Assim, uma coisa meio assim,
Eu gostava antes de ser modinha. Uhum. E, claro, depois que chega novembro de 2022, um monte de especialista de internet surge, as bolhas começam a falar e fake news, e até pessoas que têm interpretações diferentes e saem, né, se tornando especialistas de plataforma digital para isso. Como isso faz você se sentir e como vocês combatem isso? Olha, é um desafio, né? Porque, assim, como virou muito popular, muito hypado, todo mundo quer falar sobre, né? E você vê conteúdos que são muito bons, de pessoas que têm conhecimento técnico aprofundado, e tem gente, assim, que não tem a mínima ideia do que está falando, né? Então, é muito importante a gente conseguir separar isso, mas é muito difícil também, Sim. né? Porque, às vezes, essas pessoas que não sabem nada, elas falam de uma maneira ainda mais convincente do que um especialista, porque ela às vezes tem o dom da comunicação ali e tal. Então é um desafio grande que tem. Eu acho que hoje a gente consegue encontrar nas redes sociais pessoas falando de tudo e pouco sobre inteligência artificial, e aí filtrar é o mais difícil mesmo. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender, e eu sinto, acho que eu passei por esse ranço um pouco também, por estar há muitos anos estudando inteligência artificial e de repente, porque vem um produto que é colocado na mão das pessoas e aí começa a aparecer gente se autodeclarando especialista de inteligência artificial. Eram pessoas que trabalhavam com NFT, sabe? Blockchain, e aí de um dia para o outro se autodeclara, né? Especialista em inteligência artificial. Isso ainda das pessoas que não entendiam um pouco. Tem gente do desenvolvimento pessoal aí falando. Ah, tem. Desenvolvimento pessoal. Tem de tudo, tem de tudo. Tem gente da religião falando de tudo. Então assim... No primeiro momento, eu tive um certo ranço, porque era algo bem acadêmico, muito mais da pesquisa e tal. Hoje, eu tenho menos ranço, porque eu entendi que, na verdade, virou já uma tecnologia de mainstream e que muitas pessoas elas estão falando mais do ponto de vista do uso da inteligência artificial, não da parte técnica em si. E tem pessoas que não necessariamente são especialistas na parte técnica, mas conseguem desenrolar e conseguem estruturar uma coisa legal a partir do uso da tecnologia para determinadas áreas. Então, por exemplo, tem pessoas da área do direito que, embora não sejam especialistas na parte técnica, estudaram bastante inteligência artificial e conseguem explicar, dialogar como seria um uso responsável da inteligência artificial dentro do direito, né? Então, hoje a gente tem esses três tipos de pessoas, né? As pessoas que são técnicas, especialistas em inteligência artificial do ponto de vista do funcionamento, as pessoas que conhecem bem e entendem o uso da inteligência artificial, e tem os loucos, né? Os loucos que estão falando aí qualquer coisa para ganhar engajamento. O que me pegou um pouquinho disso, é o que eu fico pé da vida, é que eu lembro que em dezembro de 2022, no dia seguinte, começaram a surgir os cursos de como usar o GPT, de prompts, guia de prompts, faça assim. Você, como professor, o que você pensa disso? E naquele momento eu falei, cara, que loucura, sabe? Porque assim, tudo bem, a gente tem essa parte de engenharia de prompt, que é importante, mas muita gente vende como se fosse uma coisa super sofisticada. Acho que o nome engenharia de prompt já não é bom o suficiente, assim, porque traz um olhar como se tivesse um conhecimento super especializado. E não, sabe? O que tem são diretrizes, assim, grandes diretrizes para conversar melhor com a máquina. Lembrando, essa inteligência artificial que nós temos, ela foi treinada para conversar com a gente, para dar respostas. Então, assim, se você pediu algo e não ficou satisfeito, é só você pedir de novo. Então, é um processo de interação, né? Então, assim, não tem o certo e errado, tem maneiras mais apropriadas. Exato. E aí, esses guias de prompt, né, engenharia de prompt, e tanto a OpenAI quanto o próprio Google, eles têm, né, os seus guias de prompt, que assim, são estratégias, assim, são princípios, sabe? Então, pede para ele atuar como uma persona, especifique bem o que você quer, coloque o formato que você deseja que ele responda, etc, etc. Então é isso, né? Então, e aí tem muita gente que coloca, hackeei a mente do chat GPT, sabe? Como se tivesse algum segredo oculto ali. Não, é uma ferramenta, apesar de linguística, ela funciona de forma probabilística. Então, assim, se você pedir o mesmo prompt várias vezes, ele vai responder de maneira diferente. Eu fico muito puto com o ChatGPT, porque eu escrevo os meus textos, por exemplo, pro UOL, e
E aí eu faço o seguinte, eu peço para 2 inteligências artificiais darem uma nota. Então eu falo, ó, dado esses critérios aqui, fluência, argumentação, tarará, dá uma nota de 0 a 10 pro meu texto, né? E aí depois eu analiso, vejo o que daria para ser arrumado de argumentação e tal. E é interessante que eu faço sempre esse exercício. Eu peço para ele dar uma nota, aí ele dá uma nota, sei lá, 9,5. Aí eu abro um outro chat dentro do mesmo chatbot, peço o mesmo prompt, o mesmo texto, e aí ele muda a nota. Aí eu falo, pô, Ele não tem compromisso com erro, não né? tem compromisso com ele mesmo. Aí eu falo, tudo bem, vai, o humano também é assim, a gente lê um negócio, dá uma nota, depois de uma semana a gente lê de novo, dá outra nota, né? Como professor a gente faz isso. Eu falei, tá bom, tá bem humanizado. Se tá com fome, se não tá... a gente também tá... Mas aí que tá, Diogo. O seu, eu imagino que ele já seja capaz de escrever um artigo como você. Você se sente bem quando ele te entrega algo como você escreveria ou melhor do que você escreveria? Olha, assim, os meus textos eu sempre escrevo do zero, assim, né? E esse acho que é um desafio que a gente também tem pro futuro, porque agora a inteligência artificial, ela faz as coisas por nós. Então eu falo muito, eu venho estudando muito essa ideia do paradigma da automação cognitiva. Porque agora a gente tem uma máquina que faz por nós, né? Mas eu quero me desenvolver como escritor, como uma pessoa que escreve, que argumenta bem. Então, para mim, escrever os meus próprios textos é fundamental. Inclusive, um dos textos que eu escrevi era do problema de ter o rascunho zero criado pela inteligência artificial. Ou seja, o primeiro rascunho criado por uma inteligência artificial. Porque ali, né, ele já vai ancorar algumas ideias e é muito difícil você sair daquilo, sabe? Ou da estrutura linguística mesmo, ou dos argumentos que foram colocados. Então, eu não faço isso. Mas, de fato, assim, eu uso, às vezes, como um assistente de escrita. Então, eu começo a escrever, o primeiro parágrafo fica bom, o segundo parágrafo fica bom, aí eu falo, nossa, um escritor, né? Aí o terceiro parágrafo fica uma merda. Aí você fala, caramba, eu preciso arrumar aqui. E aí você não consegue, às vezes é uma ideia muito difícil, você não tá conseguindo, né, ajustar ali. E aí eu peço ajuda pro meu amigo, né? ChatGPT. Falo, ó, ou o Claude, né? O Claude também é muito bom pra escrita. Fala aqui, ó, me dê 3 versões melhoradas para esse parágrafo, né? E de fato ele sempre melhora aquilo. Só que muitas vezes ele melhora de um jeito que não sou eu escrevendo. Sabe? Então, às vezes, aquela truncadinha do meu texto é o que eu gosto, sabe? É o que me marca, assim, é o meu estilo. Então, às vezes eu leio, só pego algumas referências para melhorar algumas ideias estruturais, mas, assim, no fim acaba sendo o meu texto mesmo. Assim, né? Mas é meio intenso saber, né, que, por exemplo, lendo os meus textos, a inteligência artificial consegue... interpretar aquele estilo e recriar aquilo. Recentemente eu fiz um teste e aí eu peguei vários colunistas de crônicas, né, de jornais, assim, porque eu falei assim, eu quero ver como que a inteligência artificial ela dá uma nota para esses escritores que são conhecidos como grandes escritores, sabe? E foi muito curioso, assim, que eu falei, vamos ver se ele é bom mesmo. E aí eu peguei um escritor específico, joguei lá e falei, me dá uma nota de 0 a 10 para esse texto. E aí, imediatamente, ela falou, esse texto aqui, na estrutura de fulano de tal. Então, eu joguei o texto, era um texto que tinha saído no dia, e ele já identificou de quem era o estilo do texto. Aí que tá. Você sente que a gente está entregando para essa máquina, essa inteligência, esse arcabouço de dados, né? Esse compilatório da humanidade, tudo a um ponto em que ele... Isso já está acontecendo nas redes sociais, né? Quando o Zuckerberg diz que não vai precisar mais das agências de publicidade, né? A gente já vai seguir cada vez mais inteligências artificiais com perfis, ou seja, o futuro dos influenciadores é ser inteligências artificiais. Onde vai chegar um ponto em que ele não vai precisar mais do Diogo? Vai chegar num ponto que não vai precisar mais do Diogo, né? E esse é um desafio que tem, porque os dados, vamos dizer assim, que estão disponíveis estão esgotando, entre aspas, né? Dados de valor, dados de relevância, de novos achados científicos, de novos conteúdos. Então, eles estão diminuindo essa quantidade disponível que não foi utilizado ainda para treinar a inteligência artificial. Então,
um desafio é como é que vai ser a criação de novos conteúdos a partir de agora. Sendo que estima-se que, sei lá, cara, quase 70% do conteúdo já até o ano que vem vai ser produzido por inteligência artificial, né? Ainda que é um humano pilotando ali, mas o conteúdo em si já é produzido por inteligência artificial. Então a gente está falando de uma primeira geração de robôs que foi treinado com os nossos conteúdos. E aí a gente vai falar agora de uma segunda geração de robôs, né, de modelos de inteligência artificial, que vão ser treinados com conteúdos que muitos deles vão ser criados por seus pais, né? Entre aspas, pela geração anterior de robôs de inteligência artificial. E aí isso pode ter tanto uma questão de um compilado de conteúdos no formato, num estilo muito bem específico, mas também de erros que podem estar sendo propagados. Então, no limite, a gente pode estar falando até de reescrever fatos históricos. Claro. Né? E isso, não sei se foi você que escreveu sobre isso, mas eu já li algumas vezes da teoria da internet morta. Isso. Né? Que é justamente quando todo o conteúdo produzido e consumido da internet é feito simplesmente por robôs e que o ser humano já não tem mais nenhuma voz ativa e interação e ele começa a alucinar em si mesmo e aí fatos passam a ser sempre interpretados por robôs e a gente vive esse mundo apocalíptico, distópico. Vamos dizer assim, é quase um Halloween informacional. Né, esse futuro, porque assim, vão ser conteúdos em abundância gerados por inteligência artificial de uma forma a manipular ou com erros que aconteceram dentro do processo de geração de conteúdo que vão ser propagados. Então, hoje algumas pesquisas de tendências mostram que talvez o futuro da internet não seja como é hoje, né, dessa grande rede em que todo mundo se encontra, mas vai ser mais a formação de comunidades nichadas. Quando é quase voltar à origem da internet, que começou com comunidades, né? Então, e aí isso foi criando vieram as grandes plataformas, redes sociais, com seus algoritmos poderosos e colocou todo mundo em contato e desfez esse laço social, né? A gente falava muito que a rede social, o valor dela estava no grafo social, que é a combinação entre as pessoas. E o que a gente vê e o que a gente sente do futuro, né, da internet é que houve um movimento tão forte de desfazer esses grafos sociais por meio dos algoritmos, e um exemplo disso é o TikTok, porque pensa comigo, desde que Facebook, Twitter, Instagram se consolidaram como plataformas, quantas outras vieram e tentaram entrar nesse mercado de redes sociais? Até o Google, que é gigante, tentou várias, né? Lembra do Google Buzz, Google Plus, que era direto no Gmail, e não deu certo, né? Não deu certo porque é muito difícil formar essas conexões sociais. Mas o TikTok veio e deu muito certo, porque o TikTok veio com uma outra abordagem. Falou, eu não vou conectar pessoas, eu vou conectar pessoas a conteúdos mediado pelo meu algoritmo de inteligência artificial. E hoje, essa tendência mesmo no Instagram, com os vídeos curtos, é isso. Você não vê ali os conteúdos de quem você segue, né? Você vê conteúdos muitas vezes impulsionados pelo algoritmo. É o algoritmo fazendo uma curadoria. E aí a gente começa a ver sinais de que esse modelo, agora com essa enxurrada de conteúdos de inteligência artificial, as pessoas vão buscar cada vez mais conteúdos orgânicos, né? E aí a gente vê uma tendência muito grande de formação de comunidades novamente. E é até interessante porque recentemente eu vi uma entrevista do próprio Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, que ele falou que um dos usos que está tendo um aumento muito grande dentro da plataforma são as mensagens diretas entre pessoas, formação de grupos de mensagem. Então a gente vê que talvez, né, esse conteúdo mais orgânico volte a fazer sentido, né, se a gente pensar nessa estrutura. Médio prazo. Eu sempre brinco que o TikTok, Diogo, ele diferente do Facebook, do Instagram, ele não surgiu de um quarto de universidade com dois garotos ali tendo uma ideia genial. Ele é um resultado de testes feito com seres humanos do que mais era viciante, né? Do que mais retém a gente numa tela. Eu concordo com você que o futuro é orgânico, até pelo nome do podcast, a proposta que eu trouxe aqui. Porém, para quem é esse futuro? Quem tem essa cognição para sair da bolha,
né? Porque... E isso eu acho legal que você é professor, porque a gente fala de uma educação aqui que a gente quer para o futuro, né? Que é a educação que fura a bolha, que sai dessas comunidades mesmo nichadas, que tem geralmente ou um líder, ou uma ideia, ou uma ideologia, em que a bolha fica cada vez mais forte, mais reconhecida entre si, as pessoas acabam criando verdadeiras seitas e divide a nossa sociedade, ao invés de uni-la, como era a ideia original quando todos éramos otimistas com a democratização do conhecimento, com a democratização da comunicação. Para quem é esse futuro, então, de inteligência orgânica? Eu acho que é para poucos. Eu acho que é cada vez para uma parcela menor da sociedade, né? Porque o que acontece hoje, e recentemente eu participei de uma palestra dentro de uma grande empresa de tecnologia, inclusive, e alguém perguntou assim, como que você vê esse futuro que vocês estão construindo? Eu falei, eu não estou construindo esse futuro. E você também não está. E nós estamos, e muita parte da audiência também não está, porque esse futuro está sendo desenhado por quem domina o processo do desenvolvimento tecnológico. É isso que está acontecendo. Então, são interfaces muito bem desenhadas, com algoritmos muito potentes, que vão, de certa forma, moldar o comportamento. Então, quando a gente entrega esse conteúdo e essa tecnologia e essa aplicação para escala para a população global, é como se a gente colocasse essa população num estado de dormência, em que as pessoas estão ali agindo, se comportando, consumindo conteúdo, mas sem pensar sobre aquilo, né? E para mim, uma das coisas mais danosas que aconteceram foram os vídeos curtos, porque é esse estímulo, essa troca muito rápida. Então é um desafio muito grande de entender como que a gente consegue formatar e fazer um chamamento da sociedade para que a gente possa usar a tecnologia. Não sou contra redes sociais, não acho que tem que acabar, inclusive eu faço uso das redes sociais, mas a gente precisa usar de uma forma responsável, de uma forma saudável. Usar, né? Sem ser usado, né? Exato. Usar sem ser usado. E não é isso que acontece se a gente depender da boa vontade das empresas. Porque, olha que interessante, a gente vem discutindo muito que o tempo de tela é uma questão hoje que está sendo debatida no mundo inteiro. É um câncer para a sociedade. A gente já tem essa convicção, então se debate regulação aqui, se debate estratégias de como convencer as pessoas a ficar menos tempo em tela. Só que ao mesmo tempo, olha que interessante, recentemente foi divulgado o balanço de uma das principais empresas de tecnologia. E no balanço, um dos highlights, dos destaques era o seguinte: conseguimos aumentar o screen time, né, o tempo de tela, acho que era em 5%, por conta dos avanços da nossa inteligência artificial. Ou seja, enquanto a sociedade está discutindo algo que a gente quer diminuir o tempo de tela, as empresas mostram nos seus relatórios que, olha, a gente está conseguindo aumentar o tempo de tela e isso é ótimo para você, meu querido acionista. Exato. Então tem um descompasso, né? Tem um descompasso entre o que a sociedade quer e o que está sendo desenvolvido. Só que a sociedade muitas vezes não consegue responder a isso porque está de forma adormecida, aceitando todos esses produtos que são quase como um fetiche tecnológico mesmo. A dopamina, né? A dopamina, é um processo muito automático, sem fricção. Inclusive tem um livro que a gente usa muito no curso de design, é um livro clássico. E o nome do título do livro é Não Me Faça Pensar. É um livro clássico de design que todo curso de design tem, que é justamente para criar as melhores experiências. Isso foi a base de formação de todo mundo que está no mercado hoje, desenvolvendo esses aplicativos. Que é justamente isso, eu não quero fazer um aplicativo que a pessoa tenha que pensar, porque senão ela desiste, fica uma experiência ruim. Eu tenho que remover as fricções, entendeu? Eu ia falar, o termo técnico é fricção, né? Eu tenho que remover as fricções. Tem que ser orgânico, né? Tem que ser como se Intuitivo. Fizesse parte de mim, né? Intuitivo. E hoje, exatamente, as redes sociais são parte da vida das pessoas, principalmente no Brasil. Eu não entendo como que nosso povo... né? Engraçado você falando isso, porque como nós brasileiros somos tão adeptos e mergulhamos mesmo nessa questão do vídeo curto, da rede social, como que a gente popularizou isso de uma forma inacreditável. Tinha um pouco disso também, da ligação do povo brasileiro lá
dos anos 70 para frente com a televisão, né? O Brasil era dominado pela comunicação de massa, então a gente gosta muito de mídia, a gente gosta muito de conteúdos, a gente é um povo muito sociável e a gente transferiu isso para o digital nas redes sociais. Mas você falando em deixar uma população, né, anestesiada, adormecida frente a esse visível descompasso entre o que a sociedade quer, quando você diz a sociedade quer, não é mainstream, né? É os centros acadêmicos, é quem está pensando isso, assim, por exemplo, na minha bolha, o Jonathan Haidt já é uma bíblia, né? O Geração Ansiosa, minha filha de 6 anos vai ficar longe do o quanto eu conseguir, mas agora ele já está falando, quando ele veio para o Brasil agora, ele está falando que, gente, não é que faz mal só para criança. Né? Não é só para ter, né? Tudo bem, a gente tem que tirar da infância, mas olha os dados aqui, aquela questão, né, de estudantes que tiveram que resolver um problema matemático usando inteligência artificial, que depois não lembravam de como eles chegaram ao resultado, contra os que não usaram, e como isso acaba com a nossa cognição. Mas pensando em Brasil, eu fico pensando desses últimos 10 anos que a gente teve aqui de transformação digital e como a gente foi se fechando em bolhas, cruzando com o aumento da religião evangélica, com o aumento dos gurus de autoajuda, com o aumento de tudo. Você vê também essa relação clara entre esses dois movimentos e esse futuro que a gente está falando, ele passa por esses nichos se fecharem ainda mais. Você vê o impacto na democracia, você vê o impacto da mudança do eixo, do fim do Império Norte-Americano com a ascensão da China, assim. Como que você vê tudo isso? Eu acho que eu fiz uma pergunta que passa por tudo. Por tudo, mas eu não sei nem como formular ela melhor aqui, que eu já tô, tipo, a 300 por hora aqui na formulação. Tá, vamos começar, acho que, pensar nesse processo da interação, do consumo da informação e dessa nova dinâmica, né, de comunicação. E eu acho que as redes sociais, elas tiveram um papel que foi fundamental, que isso é muito estudado e já, assim, debatido com muito cuidado também na academia, que a rede social, ela matou os gatekeepers, né? O que são esses gatekeepers? É um nome ruim, talvez, mas são esses pilares da sociedade que mantiveram esse fluxo informacional, de certa forma, a trazer um debate mais responsável sobre as coisas, né? Então, é o jornalismo, é o especialista. Tudo bem, muita gente é crítico ao jornalismo, porque ele pode ter um viés aqui, um viés ali. Isso faz parte. Todo humano é enviesado, né? Só que o jornalismo, ele tem uma responsabilidade. O jornalismo, ele não vai inventar uma história do zero, né? Então, você pode noticiar de um jeito, de outro, inverte uma palavra aqui, coloca uma coisa ali, manipula aqui e tal, mas o fato vai ser apresentado com recortes, enfim. Mas aí tem o papel dos especialistas, né? Que também sempre se puseram para explicar isso. E agora, com as redes sociais, como ela democratizou esse acesso, ela deu voz para muito imbecil, né? E esses imbecis, muitas vezes, com um discurso mais fácil de ser entendido, que conecta muito bem questões que são importantes, né, que são fundamentais do ponto de vista do processo cognitivo e afetivo, e consegue, então, criar uma nova narrativa alternativa que não tem qualquer anteparo na realidade, né? Em estudos científicos, a gente viu isso muito na pandemia. A gente viu isso muito na pandemia. E, claro, isso leva, né, não só a um processo de divulgação científica e tal, mas de novos comportamentos que vão emergindo, né? Então, desde coachings até esse movimento de autoajuda, porque é um discurso fácil de ser colocado, né? Então, você enriquecer por meio do meu curso, né? Enriquecer largando a sua CLT e comprando meu curso de marketing digital para você fazer tantos dígitos em poucos meses. Ou seja, uma solução fácil, padronizada para todo mundo, como se não tivesse erro. Né? Como se não tivesse possibilidade de dar errado. Não tivesse erro e, ao mesmo tempo, a gente tem... E muito é o processo comunicacional, né? É como uma promessa religiosa mesmo, né? Porque
a promessa do paraíso, ele é algo que não tem contestação se você acredita, né? É muito interessante que você trouxe isso da questão religiosa. Uhum. Esses dias eu estava conversando com um professor de comunicação e ele trouxe uma análise muito importante. Ele falou, quando começou essa difusão das bets no Brasil, um dos setores que tinha mais restrição a isso era os evangélicos. E aí, como que passou a ser a campanha das bets usando termos que são caros a esse público? Olha só. Então, hoje é muito engraçado. E repara, nas propagandas, muitas bets usam o termo profetizar. Olha. Na sua propaganda, vamos profetizar. Uhum. Né? Então, tem até propagandas com jogadores da seleção brasileira que usam esse termo, profetizar. Então, você vai, né, criando esse processo de comunicação para atrair diferentes públicos. Para reduzir fricção. Para reduzir fricção. E aí, quando a gente olha dentro do processo, né, comunicacional, às vezes você tem um picareta que ele vai conseguir produzir um conteúdo super emotivo, super chamativo também, falando uma coisa que não é verdade. E muita gente não sabe filtrar aquilo. E aí, ao mesmo tempo, você tem um super especialista que não se comunica tão bem porque ele fica o dia inteiro no laboratório, pesquisando. Entendeu? Então, é o formato também, né? Sim. E aí, o algoritmo não olha para a qualidade do conteúdo. E aí O algoritmo olha para engajamento, para quem vai fazer o que ficar mais tempo em tela. Total. E aí a gente chega para um outro lado da moeda, que eu já até conversei com outras pessoas aqui sobre isso, mas quando o acadêmico vai para a rede social popularizar o que estava restrito em 4 paredes da universidade, e aí eu pergunto para você, porque você faz isso e faz isso muito bem. Dentro das 4 paredes da universidade, dentro do meio, você sofre preconceito? Já sofri. Sabotagem? Já sofri. Agora, inveja? Talvez. Eu acho que sim, talvez, né? Porque você começa a ganhar relevância, você começa a ser chamado para ir em programas de TV, sair no jornal, revista e tal. E muitas vezes a pessoa olha esquisito, sabe? Pô, entendeu? Mas hoje eu acho que menos, assim. Acho que a própria comunidade acadêmica precisa acordar, né? Precisa acordar. Precisou acordar, né? Precisou e acho que continua precisando. Sim, muitos cursos, você vê esse fechamento e tal. Então, de fato, a comunidade acadêmica precisa se abrir, né? Precisa fazer esse processo, porque quando a gente fala da educação, especialmente no ensino superior, a gente fala que é o tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e tem um outro tripé, que é a extensão. Isso. Que é levar isso para a sociedade, para a comunidade de alguma forma. Pode ser com um projeto aplicado ou pode ser por meio da comunicação. Então a gente precisa cada vez mais de pessoas comunicando para ocupar esses espaços e dividir essa audiência junto com pessoas picaretas, porque senão o futuro vai ser dominado por esse tipo de conteúdo, né? E é até interessante porque o Jonathan Haidt, ele é muito conhecido pela Geração Ansiosa, mas eu acompanho o trabalho do Jonathan Haidt há muito tempo. E ele tem... Mente moralista é maravilhoso. Mente moralista, maravilhoso. Exato. E ele tem, né, o que ele apresenta como os fundamentos morais, né? E é bem interessante que tem vários estudos que foram replicados em vários lugares do mundo que mostra como você disputar audiência nas redes sociais. E aí tem uma fórmula, cara, que é o seguinte: se você faz um conteúdo que tem algum daqueles fundamentos morais do Jonathan Haidt, né, que é liberdade, a questão da santidade, né, você vai engajar mais. Só que se você... Aí é a bomba. Se você colocar algum desses fundamentos morais com uma carga emocional, é o que explode. Né? Então, assim, tem vários estudos mostrando isso. E aí isso é muito utilizado hoje dentro do processo político. Claro, é o Não se quer mais debater as ideias, né? Se quer fazer vídeos que você vai conseguir lacrar nas redes sociais. É isso. Virou a política da lacração. E quando a gente vê lá no Congresso as pessoas fazendo selfie com... Ou seja, quando o deputado lá vai lá e faz uma selfie com a Virgínia no meio de uma CPI, que a maioria da sociedade, na nossa concepção de bolha, porque eu sempre digo, todo mundo vive numa bolha, inclusive nós que tentamos estudar as bolhas. Na minha bolha, todo mundo está comentando, pô, aquilo é um absurdo. Muito provavelmente na rede do deputado lá,
para os eleitores dele, se cada deputado está preocupado com a sua audiência, com a sua live, com a sua bolha, ele pode fazer o que ele quiser ali, porque ele sabe exatamente falar com aquele público, ele sabe entender, sabe atingir esses fatores morais ali que você elencou, do Jonathan Haidt, muito bem. Eu li o Mente Moralista no passado e ele mudou a forma como a gente entende. A forma como a gente entende a vida, cara. E é bem interessante porque tem vários fundamentos morais e isso ficou muito claro quando começou o Black Lives Matter nos Estados Unidos e começaram os protestos e tal. E era muito interessante, né? Que os democratas falavam muito da questão da igualdade, liberdade, né? Que são esses fundamentos que são mais valorizados pelos democratas. E aí tem fundamentos que são mais valorizados pelos republicanos, que é a autoridade, né? Sim. A questão... A tradição, exatamente. A santidade, né? Então é muito interessante que quando começa, o primeiro tweet do Donald Trump é Law e Order, né? Que é assim, essa questão da autoridade. Depois ele vai com a Bíblia em frente a uma igreja lá em Washington. Tudo bem que a Bíblia estava de ponta cabeça, né? E tirou a foto. Ô, Diogo, isso explica tão claramente como que os valores republicanos, de direita, conservadores, influem tão melhor nas redes sociais do que os outros, né? Do que qualquer valor mais progressista que não seja pautado por essas questões de tradição e como nós respondemos muito mais com as nossas emoções, né? Cérebros paleolíticos, emoções, instituições medievais e tecnologia divina, como a gente é simplesmente bichinho que atua emocionalmente. Sim. Né? E a gente vê os movimentos das sociedades muito por isso. Isso é muito... Se você não leu Jonathan Haidt, leia também A Mente Moralista, que é um livro que eu acho que ele escreveu lá por 2012, 2013. Bem mais antigo. É mais antigo, mas é super profético. É super interessante. Assim. É super interessante. Mas a gente falou sobre o ensino e a pesquisa, né? A educação e a extensão, levar isso para a sociedade. Você que está na educação superior há tanto tempo, como você vê o que aconteceu com a educação nos últimos... Aí não preciso nem falar 10, mas nos últimos 5 anos, a chegada dos cursos de EAD, essa mudança. Porque, por um lado, há quem diga que isso democratizou o ensino superior. Mas a que custo? Né? Tem um monte de gente aí com diploma de administração, advogado, nutricionista, o que seja, mas sem conseguir espaço no mercado de trabalho. Você que está dentro da universidade e você está dentro das universidades de elite, boas, particulares, assim, boas na concepção antiga mesmo de universidade. Como que você vê esse mercado, como que você vê essa evolução e como que o jovem está chegando na sua sala hoje? Boa. Então, eu acho que o EAD, né, o ensino à distância, ele tem o seu valor. Acho que ele pode ter um papel importante, desde que seja desenhado de uma maneira apropriada para isso. Né? E o foco não seja a quantidade de alunos, a métrica. Porque o que acontece é a mercantilização. Então, o problema não é o EAD, não é o formato EAD. O problema é o modelo de negócio que é desenvolvido em cima do EAD. Então você tem instituições que são super sérias, que estão com cursos super bons em EAD, e você tem outras instituições que são totalmente despreocupadas com a qualidade. Né? É aula gravada, correção, muitas vezes nem existe a correção, e aí todo mundo é aprovado, e aí isso leva a uma precarização, né, do processo educacional, do ensino, mas também uma precarização da nossa força de trabalho, né, da nossa força de trabalho. A faculdade finge que ensina, o aluno finge que aprende, vai lá naqueles polos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né, que são lan houses, na verdade, o cara vai lá, faz uma prova, e isso não tem nada desses 3 elementos que você levantou. Nem o ensino, nem a pesquisa. A pesquisa, então... A pesquisa não existe. Não existe. No Brasil, a pesquisa existe? Existe. Eu acho que existe. Ela... Claro, quando a gente compara com alguns outros países, a gente fica atrás, né? Mas ela existe, ela tem boa qualidade. Então, a gente pega, né, principalmente as universidades públicas. Então, vamos pegar, assim...
USP, algumas universidades federais e algumas PUCs, elas estão entre ali, vamos colocar, entre as 100 universidades, né? Então aparecem várias universidades brasileiras, né? Mas não no volume e não na quantidade de produção que outros lugares têm, como Estados Unidos, Europa e China. E é uma comparação desleal, até, de certa forma, porque a gente tem cérebros muito bons. Alguma coisa acontece aqui na nossa água que é capaz de gerar inovação igual gerou em certo momento o futebol, né? Mas pro pesquisador, o cara que quer seguir uma carreira científica, o caminho para ele se desenvolver ainda é sair do Brasil. Não necessariamente, sim. Não necessariamente. Eu acho que estão sendo criados vários polos de pesquisa bons no Brasil, mas esse é um desafio que o país passa, que é justamente essa atração dos nossos cérebros por outros polos, né? Principalmente Estados Unidos, Europa. Então, pessoas muito boas, muito bem qualificadas, elas se arrumam em outros lugares porque vão ter uma infraestrutura muito maior, um investimento muito maior. Talvez a coisa agora comece a mudar por conta das políticas do Trump. Né? Então, talvez os Estados Unidos ele não vire o polo desejado para as pessoas irem. Nem dá mais, né? Porque tá fechando as ele fronteiras. Tá fechando. Primeiro assim, nem que a pessoa queira, né? Mas já estava começando um movimento de muitos pesquisadores começarem a optar por outros lugares. Então, eu não vou mais para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para a China. Se você curtiu qualquer tweet de alguém progressista, de esquerda, ou o que seja, você não entra mais lá. Então, tá difícil, mas isso é um tiro no pé tão grande, né? Absurdamente. Mas isso assim... Mas aí que tá, Diogo, isso é tão claro para quem tá de fora da bolha, mas para eles também é muito claro que estão do lado de dentro ali, pro cara do Midwest, ou quem seja. O Trump tá falando com alguém, né? Eu sempre tento, e acredito que você também, como pesquisador, desenvolver a simpatia para entender o outro lado, né? Entender por que tá fazendo sentido, como que esse cara tá lá, né? Você acha que existe essa razão dele, do Musk? Por que esses caras estão lá? Porque quando a gente olha para a sociedade americana, a gente está discutindo muito do ponto de vista de uma elite, né, intelectual, que é uma fração da sociedade americana. E a sociedade americana é aquela que tá ali na classe média, passando perrengue, entendeu? Que já não consegue comprar casa, que o salário vem diminuindo, porque é o que a gente vê ao longo do tempo, né? Ainda que a economia cresça, né, o salário ele vem não crescendo da mesma forma, então isso está tendo uma concentração muito grande de riqueza dentro dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha, né, para os eleitores do Trump, é esse público, né? É um público que está passando perrengue também, que está sem muita perspectiva. Não é o público necessariamente que vai para Harvard, sabe? E o pior, ele tem uma lembrança no tempo de vida dele dos anos 90. Que foi bom. Que foi absurdamente bom. Nunca né? existiu, né? Ou dos seus pais que conseguiam comprar casa com 30 anos, sabe? Com 30 anos seus pais tinham 2 casas e tal. E agora por que eu não tenho? Porque a gente precisa resgatar a América grande de novo. Mas é uma promessa falsa que não existe, porque a configuração econômica do mundo, geopolítica, é totalmente diferente hoje. Sim. Os Estados Unidos ele não tem mais uma hegemonia. Total. Entendeu? Ô Diogo, nessa questão do ensino, se a gente faz esse exercício que você falou, que eu chamo de futurismo, né? Mas você chamou de outra coisa, que é essa questão de criar cenários futuros para a gente ter insights hoje. Do lado da educação, eu entendo a inteligência artificial como você, então hoje ela é comigo um parceiro, um diálogo, um assistente de tudo. Eu vou muito pouco factualmente, faço pesquisa ou produzo conteúdo a partir dela. Ela sim consegue me potencializar por isso. E uma das coisas que eu digo é que a melhor forma de aprender inteligência artificial é com ela mesmo, né? Com o próprio GPT, não só com a academia lá que eles lançaram recentemente, mas simplesmente interagindo. Isso é para mim, que tenho certa já desprendimento em usar a tecnologia, né? Quando a gente tem muita gente que me escuta que ainda tem dificuldade ou um pouco de medo, não é nem dificuldade, é um pouco de medo de entrar efetivamente no mundo da inteligência artificial ou das redes sociais. Mas no futuro, pensando em educação, se a gente vai aprender
com a inteligência artificial tanto assim, porque ela é para o básico do ensino. Se a minha filha estivesse interagindo hoje com uma inteligência artificial que se propusesse a ensiná-la matemática, se propusesse a ensiná-la história factual até o ano 2020, sei lá, que seja assim, ela teria uma experiência incrível, né? De um professor que não cansa, que pode arrumar diversos jeitos, inclusive num futuro não distante de um metaverso que funcione, ela pode aprender descobrimento do Brasil como se ela estivesse no barco do Cabral, né? Chegando aqui, tendo toda aquela experiência e interagindo de uma forma que seja efetiva para ela absorver o aprendizado. O futuro dos professores nesse mundo. Eu acho que o futuro dos professores vai acabar sendo mais de grandes articuladores. Eu acho que sim, porque a gente sempre teve uma visão do professor como o detentor do conhecimento. Então, isso começou a ser desmanchado já com a internet, já com a Wikipedia, com o Google e cada vez mais com a inteligência artificial. Então, o papel do professor é desse grande articulador, né? Entre diferentes formas de conhecimento, que pode ser desde um vídeo no YouTube até uma resposta de um chatbot. Ele ter que articular tudo isso. E o fato é que assim, a inteligência artificial vai mudar muito o processo educacional e é uma nova tecnologia que vai estar presente, já está presente na vida das pessoas, né? Cada vez mais, e a gente precisa discutir muito bem como adotá-la dentro da educação formal, né? Então, primeiro, para preparar as pessoas para esse mundo novo, de uma forma de um uso responsável da inteligência artificial. Esse é o papel da educação, não é o papel das empresas de tecnologia. Sim. Então, eu sempre falo isso nas minhas palestras, deixa as empresas de tecnologia vendendo os seus sonhos. O que a gente tem que trazer é um olhar mais crítico. Dá para usar, dá para fazer muita coisa, mas de uma maneira mais responsável. Nós temos que ser os gatekeepers, do pensamento crítico, talvez. Total. Porque se depender das empresas de tecnologia, o que elas querem é deixar a sociedade adormecida, como a gente comentou, né? De certa forma, então, no futuro, vamos dizer, você é professor da PUC, no futuro, o aluno da PUC vai entrar na inteligência artificial da PUC e vai ter a marca, né, a responsabilidade ética, moral da PUC para interagir com uma inteligência artificial que seja validada pela instituição. Você vê dessa forma? Pode ser que tenha esses produtos mais fechadinhos dentro das universidades, né? Vamos pensar ser um ecossistema de inteligências artificiais acadêmicos. Pode ser que exista isso, mas eu acho que talvez é a adoção dessas IAs que vão estar rodando no mundo, né? Talvez seja mais um papel de como conduzir esse uso dentro do ambiente. Uma API. Exato. A API, para quem não sabe, é simplesmente uma extensão ou seja, por baixo é tudo GPT, mas pela frente vai ter uma salvaguarda. Que vai permitir alguns usos, impossibilitar outros. Mas talvez eu acho que seja uma coisa ainda mais orgânica, assim, dessas IAs né, sendo levadas para dentro da universidade para ser usada e debatida ao mesmo tempo. Né? Então, é até interessante que a PUC já vem pensando em como colocar uma disciplina de inteligência artificial para todos os cursos logo no primeiro ano. Então, a gente já está discutindo esse projeto, porque assim, é uma nova linguagem mesmo. Sim. Né? Como a gente teve que preparar a população para usar Word, Excel, claro. A gente vai precisar preparar. Eu não quero entrar no clichê de dar pau na geração Z, assim, de falar mal de jovem, porque eu acho que isso é altamente contraprodutivo e também não quero entrar na idolatria que de certa forma tem também com relação a eles, né? Porque eles pensam diferente, eles querem trabalhar com propósito, ou seja, eu já tive vários papos aqui sobre isso, mas o aluno que chega hoje na sua sala de aula, não querendo fazer uma comparação, mas já pensando proativamente, como que você consegue entregar para ele o que ele precisa em termos de conhecimento? E você acha que eles estão chegando interessados, pelo menos, no que está lá? Do que você está
propondo? É uma geração diferente. E é uma geração que mudou muito num curto prazo de tempo. Porque vou fazer 16 anos de PUC, assim. Uhum. Então, nos primeiros 10 anos, a geração era meio parecida, assim. Sim. Mas os últimos 5 parece que virou uma chave ali e é diferente. É diferente até do ponto de vista tecnológico. Pós-pandemia. E é bem interessante que se fala hoje, eles são os nativos digitais. Aí eu falo, mas nativo digital em qual tecnologia? Porque os alunos estão chegando, eles não sabem usar o Windows, não sabem usar o Word, Excel, não sabem usar mouse e teclado, sabe? Sim, Muitos sim. alunos não têm muita dificuldade com isso, porque eles são nativos digitais do tablet e do smartphone, Sim. né? Então, alunos não sabem que é arquivo zip, às vezes, né? Caramba. É muito curioso. Aluno de design, de computação. de TI. Então assim, e faz parte. Então assim, eles são diferentes, mas eles têm vontade também. E aí eu acho que a metodologia de ensino faz diferença, porque no nosso caso, né, nos cursos que eu estou dentro da PUC, a gente usa aprendizado baseado em projetos. Uhum. Então a gente nem tem disciplinas fixas. Porque na minha época a gente tinha lá a grade do semestre. Aí você tinha aula de, sei lá, ética, de programação, de estrutura de dados, aí uma aula de comunicação e aula de direito. Você fala, cara, nada está conversando com nada, né? E com o aprendizado baseado em projeto, a gente sempre faz módulos de imersão. Então, os alunos ficam 9 semanas, de segunda a sexta-feira, trabalhando com a mesma temática e fazendo projetos reais, que depois eles vão apresentar para uma banca. Então, com isso, a gente traz um aprendizado muito mais ancorado em habilidades e competências que ele precisa desenvolver e ele se sente atraído por ter que fazer aquilo, porque ele vê o resultado, porque ele sabe que vai participar de uma banca e que ele vê na prática essa concatenação, né, do conhecimento teórico e de habilidades que são importantes, né, técnicas também. Isso é super integrado com a metodologia de ensino infantil, então, porque a minha filha também está na escola lá, que é o Problem-Based Learning, né? Que é a mesma coisa, projetos. Engenharia da PUC usa Problem-Based Learning e a gente em design usa Project-Based Learning. É bem parecido. Então, me dá uma raiva quando eu vejo o cara falar, se você fosse congelado, se tivesse aqui um cara da Idade Média congelado e sou descongelado hoje em dia na Avenida Paulista, ele ia se sentir o ET, mas se ele fosse congelado numa sala de aula na Idade Média, uma sala de aula agora, ele não ia ver diferença nenhuma. Isso é uma mentira tão grande, né? Não, mudou muita coisa. Ou seja, a educação evoluiu sim. Evoluiu, mudou, se adaptou. Tem coisas que dá para melhorar ainda, mas tem coisas que precisam ser mantidas. E eu dou um exemplo muito prático. Quando a gente foi criar o curso de design da PUC, a gente trouxe toda essa metodologia de Project-Based Learning, a gente participou de fóruns internacionais, fomos para fora do país, né? Uma parte do meu doutorado eu visitei a Finlândia. Que legal. Então, a gente trouxe muita experiência internacional. E a gente viu que em alguns momentos, apesar de ser Project-Based Learning, precisava de um momento com uma aula clássica. Sabe? Dos alunos com o professor falando, discutindo o tema de maneira teórica. Sim. Em alguns momentos isso é preciso, sabe? Dependendo do assunto que está sendo trabalhado ou dependendo do conhecimento que você quer demandar ali ou até das habilidades e competências também. Então não é só o fazer. Às vezes é um processo reflexivo em que todo mundo precisa conversar ou escutar. Em termos de habilidades do futuro, o que são mais relevantes para você? Eu vejo a adaptabilidade, esse é principal. Acho que esse é fundamental, é você conseguir se adaptar para novos cenários, com novas tecnologias, porque essa geração que está vindo, ou a minha geração já, a nossa geração, os nossos pais não, eles tinham uma profissão para a vida inteira. Né? A gente não, a gente vai ter várias profissões. E talvez até difícil falar em profissões, talvez a gente tenha que falar mais em tarefas. Em tarefas que a gente vai precisar desempenhar. Porque é isso, né? A tecnologia vai mudar muita coisa, ela vai trazer muita transformação de uma maneira muito rápida e imprevisível. Esse é o desafio, é muito imprevisível. A adaptabilidade é como a gente vai se adaptar a esse processo. E a gente foi atropelado pela mudança muitas vezes, né? Nossa geração. A gente não conseguiu ter tempo, né? De assimilar. Assim como a gente não está tendo tempo de assimilar a inteligência artificial. Essa questão do tempo, cara, eu acho muito impressionante, porque eu vejo que você produz muito conteúdo mesmo.
E quando a gente tenta realmente acompanhar as mudanças, os novos modelos e eventualmente escrever uma coluna, eu também sou colunista de tecnologia, mas eu saí da neura de querer acompanhar. Eu estou muito mais com uma postura crítica, reflexiva, filosófica sobre os impactos do que está acontecendo, porque querer acompanhar os avanços dos chips da tecnologia, tá com um radarzinho ligado em tudo, até das loucuras de Trump, de China, do que acontece. Cara, como que você faz e se você ainda dorme, se você ainda come, se alimenta? É um ritmo maluco, assim, de acompanhar, né? Então, o que eu faço, eu tenho um aplicativo no meu celular que isso é do início da internet, que são aqueles RSS feeds. Sei. Que aí você Você assina, né, os diferentes portais de notícias, sites, e aí tem os aplicativos, né? Tem o Feedly ou InnoReader no celular. Então eu cadastro os principais feeds. Então o que eu fiz, o meu comportamento hoje, foi migrar de feed de rede social para esse feed de notícias. Então eu fico scrollando ali, mas dentro desses aplicativos de notícia, muitas vezes, né? Certo. E aí eu coloco coisas variadas. Então vem desde coisa de esporte, né? De geopolítica, passando por tecnologia, passando por coisa de fofoca, às vezes, né? Sim. Então é onde eu acabo me informando mais. Mas eu não tenho mais essa neura de ter que dar uma notícia em tempo real, até porque não é minha função, eu não sou jornalista ali. Eu sou um colunista, então a minha visão é articular ideias, é trazer um olhar crítico, é trazer um debate. Então, aí, nesse sentido, eu me sinto mais confortável, né? De, tudo bem, teve um lançamento do Google hoje. Eu falei, não preciso falar disso hoje, não quero, não tô com afim, né? Não, então, eu assumi esse compromisso comigo mesmo, porque até, sei lá, 2 anos atrás, eu tava muito eu tenho que informar em tempo real, sabe? E não preciso informar em tempo real, porque senão eu não vou dar conta e não vou fazer aquilo que eu preciso fazer, que é articular as ideias, é trazer um olhar diferente para aquilo, né? Um olhar pessoal meu. Eu cheguei nessa mesma conclusão também, porque é a receita pro burnout, você querer ficar em cima de tudo, né? Enlouquecido. E aí eu tenho várias funções. Eu sou professor da PUC, eu sou pesquisador do NIC BR, né? Que é o Núcleo de Informação e Cultura do Ponto BR, que é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Tô no UOL, né? Então a gente tem o podcast também. Então é uma loucura, cara. É uma loucura. Ô Diogo, muito bom esse papo, cara. Agradeço demais sua presença aqui. Para fechar, eu vi que você tem um conteúdo, também um curso, não sei se é dentro da PUC, mas é fora, mas é sobre justamente a geopolítica, como o mundo está se reorganizando, principalmente, porque assim, eu sou um cara que desde 2017 eu vou atrás, principalmente para os Estados Unidos, lá na SXSW, porque eu sou de comunicação e tal, atrás de inovação. Né? Porque lá acabava sendo um hub de inovação. Os últimos anos, aquilo simplesmente se perdeu, não faz mais sentido para mim. Tudo que eu vejo é China, né? 90% das notícias que eu leio é China. Se existe inovação acontecendo no mundo, é lá. E as pessoas olham ainda com preconceito, ainda tem uma visão de China que é totalmente da nossa formação, claro, né? Aí entra em discussões idiotas, tipo, você fica querendo ir pra China, mas aposto que você não vai querer assistir um filme chinês quando você tá em casa, você não vê uma série chinesa, não sei o que lá. O que é esse curso e como você vê essa movimentação, esse fim de Império Americano, essa mudança de polo do mundo? É interessante essa questão. Eu vou começar por esse final que você falou do soft power, né? Você não vai querer assistir um filme chinês. Vai. Vai, porque tem muita coisa boa. O problema é que não chega pra gente. O problema é o acesso. A gente nem descobriu ainda. Exato. Mas tem muito streaming bom, né? Tem um livro que virou série da Netflix, que é O Problema dos Três Corpos. Então ele tem a adaptação da Netflix, de um livro chinês, né, de ficção científica. E isso é bem interessante, eu vou contar uma história já sobre isso, que é curiosa. Então tem a adaptação americana, que é boa. Só que quando você adaptação chinesa, é uma coisa assim absurda. Insana. É absurda. Tem uma cena específica, que eu não vou dar spoiler, que na série da Netflix, ela deve ter uma meia hora, assim, é metade de um episódio. Na série chinesa, ela demora uns 3, 4 episódios pra acontecer, é muito mais detalhado. Cara, é maravilhosa, é maravilhosa. Que legal. E aí, acho que trazendo só uma curiosidade também, né, dentro desse processo, você não quer ver série chinesa? Não, a coisa mudou muito. E a China percebeu isso, porque já há muito tempo a China virou a fábrica do mundo, como a gente sabe, mas não só uma fábrica.
eles começaram a desenvolver conhecimento lá dentro. Sim. Então, eles têm uma produção científica absurda, eles têm um poder de educação, assim, que é surpreendente. E em 2014, eu estava fazendo uma parte do meu doutorado na Sorbonne, em Paris, e aí eu fui para vários países fazer estudo de caso. E um dos países que eu fui foi a China. E naquele ano, em 2014... a China tinha batido no PISA, no exame do PISA, né, os alunos de Xangai, em matemática, o dobro da média global. O dobro? O dobro. Que loucura. Que loucura. Então, assim, e aí eu conversei com muita gente, entrevistei muitos educadores, empreendedores, gente do governo, para entender esse panorama, né, de como a China pensava o seu próprio futuro. Isso em 2014. E eles contaram muitas histórias. E uma das histórias que eu achei mais fascinante foi que, num determinado momento, acho que por volta de 2005, 2007, a China falou, agora a gente precisa inovar para valer. Criar produtos inovadores. Porque a gente produz o iPhone, mas a gente não consegue criar o iPhone. A gente produz carros para os outros, mas não temos marcas nossas. Sim. Produtos, marca, storytelling, soft power, né? Precisamos fazer isso. E, então eles criaram uma comissão que visitou vários países ao redor do mundo, polos de inovação, para ver o que acontecia lá. E aí contaram várias coisas, mas o importante para a nossa conversa é que um ponto que eles encontraram que era o seguinte: o pessoal consumia muito ficção científica. Consumia, assim, muita ficção científica, muita. Eles falaram, e a ficção científica aqui na China não é incentivada. Tinha sido até proibida, né, durante décadas. Então eles começam um processo de incentivar a produção científica. Eles fazem um seminário, contratam o Neil Gaiman, né, que animal. Levam para lá, faz workshops. E hoje, quando você olha, por exemplo, o prêmio Hugo, que é de ficção científica, é tipo o Nobel da ficção, cara, é só chinês ali, ganhando, produzindo. Então a gente tem o Problema dos Três Corpos, a gente tem vários outros livros, obras importantes. Então, a China está produzindo muita coisa de soft power também que vai chegar pra gente. Mas dentro desse processo de inovação, a gente vê que a China ela tem um poder de produção que é incomparável. É incomparável com qualquer outro lugar do mundo. Não só pelo custo. Começou pelo custo, mas agora pela própria dinâmica, pelo processo de produção. Sim. Né? E hoje muita coisa a China domina e não tem como. Então, recentemente a gente teve o caso das terras raras. Então, o Trump meteu a tarifa na China, a China meteu tarifa de volta, só que eles falaram, tá bom, a gente também vai... E aí os Estados Unidos proibiu a venda de chips para a China, Sim. A China também não tem problema. A gente vai proibir a exportação de minerais de terras raras. Só que os minerais de terras raras são importantíssimos. E é muito interessante porque, apesar do nome terras raras, tem abundância na crosta terrestre. Né? Tá. E o Brasil acho que é o segundo ou a terceira maior reserva. Só que o grande desafio não é ter, é a extração e a separação. E a China domina tudo isso. Então, ela domina o processamento. Então, agora, recentemente, nesse acordo que o Trump fez de novo com a China, foi justamente para conseguir pegar esses minérios. Porque estava impactando toda a indústria automobilística americana. Claro. Então, a gente vai desde um processo... E muitas das tecnologias que são usadas para fazer essa separação são patenteadas pela China, Sim. por empresas chinesas. Então, quer dizer, se a gente está falando do fim, né, da inteligência artificial, a gente tem que olhar para o começo de tudo, que é da onde vem esse mineral. E a China tem a maior reserva e o maior processamento. Então, Sim. É uma coisa muito louca. Mas aí, voltando, né, para essa questão do curso, ele é um curso que foca muito nessa nova dinâmica do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Principalmente nessa disputa entre China e Estados Unidos. Então, hoje o que acontece é que a China já tem mais patentes, muito mais patentes que há do que os Estados Unidos, né? Muito mais. Tem mais produção científica, mais citação, só que o gargalo da China ainda está no chip. Né? Então, qual que é a dinâmica? Qual que é a dinâmica do chip? Tem a NVIDIA, que faz o design do chip, que é uma empresa americana, que recentemente virou a maior empresa do mundo, passou a Microsoft, né? Então, ela faz o design do chip, mas ela não tem fábrica. E aí quem fabrica é a TSMC, que é em Taiwan. Que, inclusive, a TSMC, muita gente não conhece, mas é a maior empresa da Ásia. Mas não é Tencent, não é Baidu, não é Samsung, não. É a TSMC. E quem faz a máquina que faz os chips usado pela TSMC é uma empresa holandesa, a ASML, que é a quarta maior empresa da Europa. Então, você vê como levou o valor de mercado dessas empresas para um nível absurdo. E como é que fica a China nisso? Né? A China, ela
hoje ela ainda depende dos chips da NVIDIA, que são esses chips mais avançados. Então, o governo americano colocou um controle de exportação, então os chips mais avançados não podem ser exportados para a China, como uma estratégia realmente de atraso, tentar estrangular a China nesse desenvolvimento. Só que o que todos os relatórios apontam, estudos, né, e discussão com pesquisadores da área, é que isso não vai ter um efeito a médio e longo prazo, porque vai ser impossível parar a China. Então ela vem se desenvolvendo na questão da litografia, que é essa tecnologia de produção dessas máquinas que fazem os chips, e também da manufatura dos chips. Então a Huawei tem um chip, né, que não é tão poderoso, ele deve estar uns 3, 4 anos atrás, o da NVIDIA, mas ele vem se desenvolvendo rapidamente. Então, né, é essa disputa que existe assim num nível absurdo. E do mesmo lado a gente tem as empresas chinesas, as big techs chinesas também, que dominam uma quantidade absurda de dados. Eu li recentemente um livro muito bom que chama A Nova China, que é de uma economista chinesa. Ela nasceu na China, mas ela está baseada hoje na London School of Economics, então ela tem uma visão ocidental também sobre a questão. E aí nesse livro ela conta assim, a questão de dados. A China, ela processa num dia a quantidade de pagamentos digitais que os Estados Unidos processa no ano inteiro, cara. Caramba, num dia. Num dia. E recentemente eu fui numa conferência que tava a Didi. A Didi é a empresa, é a Uber chinesa, que apesar dela estar muito focada na China, ela tem várias operações no mundo, inclusive a 99 no Brasil é comprada da Didi, por ela, sim. É da Didi da China. E eles mostraram assim a quantidade de dados que eles processam. Então, o que a Uber processa no mundo inteiro por dia de corrida, a Didi processa só na China. Não à toa eles chegaram no formato de aplicativo que gera a maior retenção de tela, que é justamente o TikTok, depois de testar milhares de dados. Era o Musical.ly, depois não sei o que lá. Exatamente. E aí tem uma coisa interessante, né? Que o TikTok, ele existe na China, mas ele existe com outro nome, com uma outra operação e com outro conteúdo. Sim. E o que também se discute bastante é que, enquanto no Ocidente os conteúdos que mais viralizam são esses conteúdos idiotas, né? Então, tá até o termo da moda que virou a palavra do ano passado, que é o brain rot. Brain rot. Né? Que essa é o apodrecimento cerebral. Sim. Na China, há uma curadoria ali, e os conteúdos que mais circulam são mais educacionais, informacionais. Então, assim, acho que eles criaram para emburrecer o resto do mundo, entendeu? E deixar a nossa sociedade aqui. Então, tem umas coisas muito interessantes na China, né? Nessa questão da produção cultural, só para a gente fechar, eu entendo que... Eu concordo com você que a gente vai assistir conteúdo chinês, mas ele vai chegar pra gente com aquela cara que é palatável, porque com IA, o roteirista pode ser chinês, a produção vai ser chinês, o software de streaming vai ser chinês, só que ele vai chegar com a cara do Mickey aqui. E quando você for ver lá na internet, é made in China. Né? Porque eles não estão preocupados nessa dominação cultural que seja tão efetiva como era há 50, 100 anos atrás, como foi a dominação cultural dos Estados Unidos pela música. Assim, a música vai ser chinesa, mas ela vai chegar aos nossos ouvidos em português, como um sertanejo universitário, né? Mas quando você vai ver para onde que está indo esse ECAD, pode estar indo para a China, né? Pode estar indo para a China, né? Aí abre isso também, né? Abre esse processo de hiperpersonalização de conteúdos, né? Que aí, novamente, vai estar um poder muito grande em quem detém a tecnologia. Exato. Tomara, o Diogo, que a gente consiga encontrar, então, papos como esse, né? Olho no olho e palco, principalmente se você quer palestrante também. E que bacana, fica a dica aí para quem quiser, então, o curso do Diogo e sigam ele, todo o seu conteúdo aí. Cara, foi um prazer esse papo. O prazer Obrigadão. foi meu, acho que trouxemos muitas questões, algumas aflições, mas não foi tão negativo assim, né? Não foi. Apesar da gente trazer questões importantes. Pelo menos a gente vai rir. Eu sempre digo e exploro que o nosso futuro está na arte, né? O nosso futuro está no poder da conversa e no poder de criar reflexões que são... Ou seja, a gente vai ter que sempre criar a reflexão que não vai vir da IA. E aí, quando eu falo dessa questão da arte, por exemplo, eu estava vindo para cá escutando Novos Baianos. Tem uma música que chama Acabou Chorare, que é do disco Acabou Chorare, que é um dos discos mais importantes da história da música brasileira. E o Acabou Chorare, cara, não há maneira do IA criar aquilo, sabe?
eu busco sempre essas referências de, cara, onde que a IA não vai criar? Ela vai poder imitar a partir de algo que já existe, mas criar, acabou chorar e ficou tudo lindo, bum, bum, bum. Ou seja, não é português, é uma coisa que saiu da cabeça lá do Moraes Moreira, sei lá como, em que condição, em que estado lisérgico ele estava, mas talvez o nosso residual de inteligência orgânica more nisso. Ah, então... com certeza. Eu acompanho muitos artistas e eu sempre fico muito atento à visão de futuro dos artistas, Sim. porque acho que eles têm uma sensibilidade que outros profissionais não conseguem ter. E em algumas palestras, aulas, eu sempre trago um exemplo, né, que foi o início da internet. E aí eu trago uma entrevista que foi feita com o Paul Krugman, que é um prêmio Nobel em Economia, em 98. Em 98 ele já era um prêmio Nobel em Economia. E ele fala assim, ó, em 2005 vai ficar muito claro para vocês que esse negócio de internet não vai ter um impacto econômico tão grande assim como foram as máquinas de fax, né? E ele já era prêmio Nobel em Economia. Sim. E ao mesmo tempo tem uma entrevista do David Boyle falando sobre a internet, que ele fala, gente, vocês Isso não vai estão mudar tudo. entendendo, vocês não estão entendendo o que vai acontecer, né? Então, fica a dica aí. Sensacional, fica E aí, o se eu exemplo. puder dar um exemplo, uma dica de livro, né? Tem um livro muito bom que é o Maneiras de Ser, Sim. que é do Bridle, que ele... É um livro recente que ele fala de uma inteligência interplanetária. Então ele trabalha muito com essa questão da inteligência, mas ele vai buscar a inteligência na questão das plantas, dos animais e das máquinas, né? É muito interessante. E ele é um artista, então ele traz um olhar diferente para a gente entender essa inteligência planetária. Maravilha, meu querido. Obrigadão. Valeu, obrigado. Valeu, é nóis. Podia ficar aqui o dia inteiro, mas temos que fechar. Obrigado você que acompanha, se inscreva, faz essa palhaçada toda aí. Esse aqui é o podcast de maior prestígio e menor audiência. Então, faz aí o que você tem que fazer e é nóis.